Olá a todos e todas que nos assistem. Aqui de novo eu sou o Davidson Viana no canal da Saúde Coletiva, aonde a gente tem aulas de saúde coletiva que não são um saco, certo? E hoje eu vou falar para vocês sobre rede. Sim, como se constitui as redes no Sistema Único de Saúde. Eu vou dividir essas mini aulas em duas partes. A parte número um, essa aqui agora, eu vou falar para vocês sobre sim, com vocês sobre as redes no aspecto macro, né? No aspecto organizacional de serviços. Então aqui eu vou partilhar uma curta apresentação aqui com vocês. Olá. Então, beleza. Então, é importante que as redes elas são sim, territoriais. Então, existe um conceito de distrito sanitário. O que é o distrito sanitário? É uma região de 200 a 500, sim, a 500 mil habitantes, sim, aonde, teoricamente, dentro dessa região, tem todos os equipamentos de saúde que podem suprir as necessidades de saúde desse dado grupo populacional. É nessa região que a gente então tem que ter uma articulação de cuidados, né? De casos de estratégias, não apenas focado no relacionamento entre serviços de saúde, que a gente pode chamar de uma rede intrasetorial, mas também uma articulação com a comunidade e também uma articulação com a rede intersetorial, que eu vou explicar mais para frente o que é essa rede intersetorial. Então, é isso que a gente chama de uma rede viva, uma rede que não fica estática em equipamentos de saúde, mas que se relaciona com o seu território, com a variedade de ações, de projetos e iniciativas comunitárias para criar este leque maior de ofertas promotoras de saúde para uma população. E é importante a gente ter esses dois paradigmas aqui. Na época que eu fiz faculdade, aí a gente aprendia muito sobre a hierarquização do sistema de saúde em três níveis, né? A atenção primária, a atenção secundária e a atenção terciária. E a gente tinha uma pirâmide, né? Então, era essa pirâmide em que 80% dos problemas eram atendidos pela atenção básica, né? Que sim, é 15% pelo nível secundário e 5% do terciário. Há um grande problema nessa forma de representar a rede. Primeiro que a gente tem no nosso imaginário que uma pirâmide, o topo sempre é melhor, né? Todo mundo quer estar no topo da pirâmide. E passa uma falsa ideia, então, que é no topo da pirâmide que está o melhor cuidado em saúde, né? Porque tem maior condensamento tecnológico, tem mais especialistas, então é óbvio que lá é melhor. E aí a gente meio que força uma certa compreensão que o nível primário cuida do basicão e qualquer caso um tanto mais complicado é só eu encaminhar lá para cima. E aí essa pirâmide vai engordando a ponta, né? Porque eu vou encaminhando cada vez mais casos lá em cima e eu perco o sentido da atenção básica como lugar de cuidado real da pessoa, né? E esta noção de que é o diagnóstico que define a complexidade do o caso, ele cai por terra, sim, é quando a gente tem, na realidade, o cenário inverso. São os diagnósticos mais prevalentes que, por se relacionarem sim, com os problemas diários sim, do território, que têm maiores chances de se tornarem casos complexos. E os casos complexos, a complexidade tem a ver com as dinâmicas interativas do território. Então não tem como um hospital fora do território, se é longe do bairro da pessoa,
intervir em dinâmicas familiares ou sim, ou mesmo em dinâmicas sociais, ou ter um olhar para o território real, né? Saber como é a casa daquela pessoa, sim, como é a dieta real, sim, é daquela pessoa, se esse hospital ele está longe, sim, do território. Então, a melhor eficácia em termos de sim, de cuidado em saúde está quando o serviço, a atenção à saúde está próxima do cidadão. Foi pensando nisso que nos últimos até mais tempo que isso, né? Mas o conceito de rede ele ganha uma força atualizada a partir dos anos 70 para cá, mas se eu pegar lá o relatório Dawson, né? Lá já tinha sim, um conceito de rede, e isso eu estou falando de 1910. Né? Então, é um conceito, sim, é bem antigo, e aqui a gente tem uma reatualização desse conceito, sim, é de 1910, mas que a gente tinha esquecido por um bom período, né? Que é a atenção à APS, né? A atenção primária à saúde, ela está numa centralidade e como se fosse um papel transparente, várias redes vão se interpondo a ela, né? Então, eu tenho hoje oficialmente no Brasil, então é importante dizer que eu estou falando em termos de macropolítica, que é bem diferente quando falo em termos de micropolítica, que é o tema da próxima aula. Mas, estruturalmente, eu tenho hoje no Brasil a rede de urgência e emergência, a rede, né, de saúde mental, a rede. Peraí, esse slide aqui é melhor. Sim, a rede de atenção a pessoas com deficiência, a rede materno-infantil e a rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas, né? Então, eu tenho essas 5 redes que, como se fosse sim, a transparência, se sobrepõe, e todas elas têm uma coisa em comum, que é o centro dessa rede é a atenção básica. Né? Então, nessa folha transparente, que elas todas se sobrepõem, a atenção básica, a unidade básica de saúde, ela faz parte de todas essas redes e está na centralidade dela. E em nenhum momento ela trabalha com a lógica que o paciente seja encaminhado para outro equipamento, mas que ela fique em acompanhamento na atenção básica enquanto durar o apoio de um outro centro ou de uma outra unidade especializada ou uma outra unidade de apoio. Então, o usuário nunca recebe alta da atenção básica, ele deve ser sempre seguido, né? E este cuidado, ele ele deve ser ele pode ser compartilhado com outro nível de atenção, sim, contanto que o decisor final, se a pessoa toma esse medicamento ou não, se ela deve fazer esse exame ou não, acaba sendo da atenção básica. Sim, quer ver que isso faz sentido? Imagine que você tem um médico, uma médica de família, que você vai nele ou nela uma vez por mês. Né? Então, você tem, sei lá, 11, 10 consultas por ano com este profissional. E aí você começa a ter um problema que o médico de família tem dúvida se isso seria um lúpus ou não, que precisaria de um cuidado mais, sim, mais próximo, e pede ajuda a um reumatologista. Né? É, Você, quando vai ao reumatologista, digamos que o reumatologista não tem muito conhecimento de rede e fale mal do médico lá da atenção básica, esse médico não sabe nada, te deu os remédios tudo errado, você vai trocar todos esses medicamentos, você vai tomar esses novos aqui, sim, mais caros e mais modernos e mais eficazes. É óbvio que você foi nesse cara uma única vez. Se você tem vínculo com esse profissional da atenção básica, isso eu presenciei em várias vezes ao longo de minha vida, o que acontecia? Se eu tenho vínculo com o usuário volta a mim e fala assim, doutor, eu fui lá no reumatologista e ele falou que é para tirar todos os meus medicamentos e tomar esse, o que é que o senhor acha disso? Né? E aí, claro, sim, o médico da atenção básica fala assim, ó, isso, calma lá, né? Se impera lá que
que não é bem assim. Ele não sabe que você falou para ele que você não tem dinheiro para tomar esses medicamentos, e o cara falou assim: eu fiquei com vergonha, o consultório do doutor era muito bonito e tal, etc. Ele falava muito chique, e eu não tinha muito vínculo assim com ele, entendeu? Então, ele falou que perguntou se eu podia comprar, eu falei que podia, né? Mas o bagulho dá 400 mil, sim, R$ 400 por mês, né? Eu não tenho condição de pagar isso no tratamento. O ideal, para não criar esse atrito, seria o quê? Que aí a gente vai falar se na próxima aula. Um cuidado mais personalizado com, 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 com essa rede de apoio. Então, para vocês verem que não basta eu ter serviços. Sim, variados apoiando a atenção básica. Eu tenho que ter também uma lógica de interação entre esses serviços que valorize e reconheça o papel ordenador e o meu papel de especialista de apoiador no cuidado. E aqui eu vou falar aqui rapidamente para vocês dessas 5 redes que, apesar de eu ser fã da máxima que não é de serviços que se compõe a rede, e sim de pessoas, é importante também você aí de casa conhecer quais serviços compõem a rede. Então, eu tenho primeiro aqui na rede de atenção psicossocial, chamada de RAPS, né? Vocês podem ver, né? A atenção básica está lá no centro da rede, né? Eu tenho, apoiando a atenção básica, o NASF, que vocês vão ver em outros vídeos. O que é o NASF? O Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Eu tenho os CAPS, né? Os Centros de Atenção Psicossocial, Centro de Atenção Psicossocial de álcool ou outras drogas, que são unidades sim, especializadas e territoriais. Algumas delas oferecem, inclusive, leitos, né, para o acolhimento da pessoa em sofrimento mental. Eu tenho a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento. Opa, mas essa UPA não aparece também na rede de urgência e emergência? Aparece, sim. Então, veja que os equipamentos eles se sobrepõem, porque na vida real as demandas vão aonde são, sim, aonde elas entendem que as suas necessidades serão o melhor atendidas, né? Eu tenho unidades de acolhimento terapêutico transitório que são casas onde, por exemplo, usuários de álcool e drogas eles podem ficar um tempo acolhidos para reestabelecer aí tanto a sua clínica, mas também os seus laços familiares, né? Então, aí veja que essa rede de atenção psicossocial, ela tá no território, né? Eu tenho, inclusive, sim, os hospitais, né? Então, leitos em enfermarias de saúde mental que são reguladas por uma central de regulação e que, o caso a situação esteja muito grave, eu possa pedir a internação também. Eu tenho a rede de urgência e emergência. Então, veja, a rede de urgência e emergência, de novo, eu tenho a unidade básica como componente. Eu tenho o SAMU, né, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, as ambulâncias que fazem a atenção pré ou hospitalar. Eu tenho os próprios hospitais, né? E hoje em dia a gente tem unidades especializadas em alguns hospitais. A gente tem unidades para atendimento de acidente vascular encefálico, algumas unidades especializadas em traumas, unidades coronarianas, para atender o foco da urgência e emergência. Eu tenho as UPAs, que são as unidades de pronto atendimento, que respondem a uma região de 200 a 300 mil habitantes, né? Eu tenho a atenção domiciliar. Olha só, uma coisa é a atenção básica, o fazer atenção domiciliar, mas eu tenho aqueles casos que antes precisavam ficar longos períodos internados no hospital, principalmente a pacientes
sim, dependentes de O2, que às vezes não tem uma condição clínica, sim, é muito grave, mas que precisa de cuidados mais intensivos. Então, tem equipes, sim, o SAD, né, o Serviço de Atenção, sim, domiciliar, que então cria um planejamento de internação domiciliar para aqueles casos intermediários, que às vezes ficar no hospital ia dar mais problema, criar infecções multiresistentes etc e tal. Eu estou dando uma passada, em pessoal. Vocês podem sim, pesquisar aí que esse é o intuito da disciplina, né? Para conhecer melhor esses elementos da rede. E eu tenho aqui a rede materno-infantil, né, que é composta também da unidade básica de saúde, né, porque é onde é feito o pré-natal, a puericultura, onde são oferecidas as vacinas, inclusive a domicílio, né? Mas eu tenho centros de parto normal ou maternidades de baixo risco, que aqui em Curitiba tem pouco e no Brasil todo são poucos lugares que tem. As próprias maternidades, uma política que não saiu muito do papel, que foi as casas da gestante, bebê e puérpera, né? Então, eram políticas até tanto centro de parto normal, eram políticas públicas avançadas, mas que se desenvolveram um pouco no Brasil, um dos países campeões de cesáreas no planeta, né? A gente tem também a rede de cuidado da pessoa com deficiência, e aí entra mais a questão de uma rede de reabilitação, né? Aí, aí a gente tem tanto os serviços de referência em reabilitação, onde a gente faz fisioterapia, fonoaudiologia, né? E além desses serviços de reabilitação, né, que tem várias modalidades, a gente tem aqui de novo a unidade básica de saúde, a própria escola, né? Sim, os hospitais e os seus leitos de reabilitação. Por fim, a gente tem a rede de atenção às doenças crônicas, né? Que aí entra tanto a unidade básica de saúde, as academias da saúde, que foram várias intervenções urbanas, aonde vocês já viram já, né? São aqueles, digamos, equipamentos para ginástica que tem em várias praças, isso no Brasil todo, né? Que foi uma intervenção urbana importante e que as pessoas utilizam, como vocês podem ver no dia a dia de vocês, né? Eu tenho a própria UPA aqui de novo, assim, olha só, a atenção o domiciliar e os ambulatórios de especialidade, né? Ambulatórios de ortopedia, ambulatórios de cardiologia, endocrinologia, que, sim, na lógica da rede, eles devem funcionar com uma lógica diferente de apenas o encaminhamento, a referência e contra-referência, né? E tem a rede intersetorial, que eu falei aqui para vocês. O que seria essa rede intersetorial? Ela seria os diversos equipamentos, ou do sistema público, ou de ONGs, ou equipamentos comunitários, que se compõe uma rede de ofertas que, no sentido mais ampliado, também são promotoras de saúde. A gente tem, por exemplo, os CRAS, os Centros de Referência e Assistência Social, que são eles os responsáveis pelo Bolsa Família, por outros incentivos financeiros com população em vulnerabilidade, né? Assim, por exemplo, a pessoa que é dependente de O2, você recebe gratuitamente o equipamento em casa, né, para produzir O2 e tal, faz a compressão lá, mas esse equipamento consome muita energia elétrica,
a conta de luz em valores atuais, às vezes, sobe de R$ 600 a R$ 700. E aí você tem o direito de receber isenção da sua conta de luz. Veja que não adianta você pensar assim, vou ofertar oxigênio domiciliar para essa pessoa, se o equipamento vai aumentar a conta de luz e essa pessoa vai à falência e vai se endividar, e aí vai ter muito mais problemas de saúde, né? A gente tem aqui também, sim, por exemplo, restaurantes populares, unidades de acolhimento da assistência social, as próprias escolas, né? Elas são um equipamento que a unidade básica deve estar em vínculo direto, né? Para fazer atividades lá, né? Então fazer ou sim, oficinas, às vezes diálogo com os professores, porque os professores às vezes são um grande encaminhador de situações que, às vezes, você indo na escola ou fazendo oficinas com os professores, melhorando o manejo dos professores em questões de saúde, isso pode reduzir os encaminhamentos e até qualificá-los, né? Então, e aí isso não conta, por exemplo, grupos de mutuajuda, sim, oficinas comunitárias, né? Que você conhecendo essa rede, meio que abre a cabeça, amplia o seu leque de atuação, sim, no território. Na nossa próxima aula, nós vamos falar, então, de que não é apenas de equipamentos que uma rede se compõe, mas de estratégias e ações. Não perca a nossa parte 2 e até lá.